Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte internauta, mais uma edição do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, com muitas informações e esclarecimentos a quem precisa de informação nessa área. Comigo já está o professor Paulo Bacelar e a primeira dúvida é da Maria Cândido, ouvinte da FM 106.5 na região metropolitana do Cariri, na cidade do Crato. Trabalho há 3 anos, 3 dias por semana em uma casa de família, entro às 6 da manhã e saio às 15 horas. Se eu sair dessa casa, professor Paulo Bacelar, quais são os meus direitos? Luciano, ela é empregada doméstica, né? Trabalha mais de 2 dias na semana, quase 9 horas aí de trabalho, com os intervalos. Então deve fechar as 8 horas de trabalho. Então ela é enquadrada como empregada doméstica, deveria ter a carteira de trabalho dela assinada. E se ela não tiver com a carteira assinada, ela está perdendo aí de pagar a sua contribuição previdenciária para o INSS e também de ter contribuição do FGTS, que quando ela for demitida, ela teria direito ao seguro-desemprego e a sacar o saldo do FGTS depositado desde o período que ela estava nessa casa. E também tem direito ao aviso prévio indenizado, as férias e a licença maternidade, se ela tiver direito, se ela tiver engravidado até 1 ano depois do período que ela saiu. Então tudo isso ela perde direito se ela não assinar a carteira de trabalho como empregada doméstica. Vamos continuar na região metropolitana do Cariri, agora em Juazeiro do Norte. A Rebeca, professor Paulo Bacelar, diz que tem 55 anos de idade, 20 anos de contribuição, é professora e quer saber quanto tempo ainda falta para se aposentar. 20 anos de atividades no magistério, 55 anos de idade. Luciano, ela ainda precisaria ter 25 anos de contribuição como professora e ter 98 pontos o homem, 88 pontos a mulher. No caso de professora, baixa 5 anos, né? Então, 93 pontos para o homem e 83 pontos para a mulher. Então, ela teria que ter 25 anos de contribuição e fechar os 83 pontos agora em 2021. Da região metropolitana do Cariri, a gente cruza o Ceará para chegar a Acopiara, na região Centro-Sul. Maria Eroneide, estou com 48 anos de idade e contribuo há 15 anos pelo Simples Nacional. Mas o movimento, professor Paulo Bacelar, está fraco e estou pensando em fechar a empresa. Se fechar a empresa e parar de contribuir, continuo com o direito de me aposentar quando completar a idade? Já tem os 15 anos o dever de casa feito, professor Paulo Bacelar. Sim, Luciano, ela tem direito à aposentadoria, porque já fechou os 15 anos. Se na data do pedido de aposentadoria nada mudar, né? Porque ela só vai se aposentar aos 62 anos de idade. Então, faltaria ainda aí algum tempo, 48 para 60 dá 12, 14 anos ainda falta para ela chegar aos 62 anos de idade. Então, ela pode ser que daqui a 14 anos não seja mais 15 anos de contribuição para a aposentadoria. Então, ela também não pode deixar de contribuir porque perde os outros direitos, como auxílio doença, aposentadoria por invalidez e até mesmo por falecimento, deixar pensão por morte para os seus dependentes. Então, sugiro que ela continue contribuindo, pelo menos uma contribuição por ano, como contribuinte individual, ou uma contribuição a cada 6 meses como segurada facultativa, já que ela é dona de casa. Essas perguntas chegam pelo nosso WhatsApp, que é o canal que você, ouvinte internauta, tem também para receber explicações, orientações na área da Previdência Social. Então anote aí essa linha direta, é o 085 99273 4353. Cíntia Maria, em Fortaleza, tem os 60 anos de idade e 33 anos de contribuição. Gostaria de saber quanto tempo ainda falta para eu me aposentar. Eu já somei aqui, professor Paulo Bacelar, 93 pontos. A Cíntia já pode pedir a aposentadoria? Luciano, ela pode tanto pedir aposentadoria pela regra atual, que seria 88 pontos para a mulher, ela já tem 93, como você bem disse, como também pelo direito adquirido. Então, nesse caso, ela já deve ter
já deve ter fechado os 30 anos de contribuição em 13 de novembro de 2019, foi a data da reforma da Previdência. Então, se ela já tem 33 hoje, é porque em 2019 ela já deveria ter os 30 anos de contribuição. Então, ela deve ter direito à aposentadoria e optar pela melhor opção, a opção mais vantajosa. Ou pelo direito adquirido, sendo consideradas as regras anteriores à reforma, porque já tinha fechado os 30 anos, ou pela regra atual, porque às vezes a regra atual também é mais benéfica, em alguns casos é mais benéfica do que as regras anteriores. Então ela poderia optar a melhor opção. Eu vou continuar na região metropolitana de Fortaleza, porque chegaram agora 2 perguntas com o mesmo teor. A Érica, em Fortaleza. Minha mãe tem 57 anos de idade e nunca teve registro em carteira de trabalho. Ela terá direito à aposentadoria? Eu já faço outra pergunta, professor Paulo Bacelar, porque a resposta vai ser bem semelhante. O Estênio Carlos diz que a esposa nunca contribuiu para o INSS e pergunta se um dia ela terá chance de se aposentar. Não, Luziano, sem a contribuição é impossível a aposentadoria. O que ela pode ter um benefício assistencial ao idoso aos 65 anos de idade, se a renda familiar não for maior nem igual a 1/4 do salário mínimo. Professor Paulo Bacelar, agora para a mãe da Érica e para a esposa do Estênio Carlos, vale a pena, aos 57 anos de idade, começar a contribuir para a Previdência Social? Quais são as vantagens e desvantagens para quem com a idade elevada acorda e diz, opa, eu vou me fazer recolhimento para o INSS? O que isso dá de garantia para quem passa a recolher? Luziano, são 8 anos que faltam para ela atingir os 65 anos de idade. Então, valeria a pena porque ela contribuiria mais 15 anos daqui para frente. Seria 8 até completar os 65. Ela teria direito a um amparo social idoso, caso a renda fosse menor que 1/4 do salário mínimo. E ela continuaria contribuindo como facultativo mais 7 anos e poderia transformar esse benefício assistencial em uma aposentadoria. E ela poderia ter recebimento de 13º e poder também deixar a pensão por morte para os seus dependentes. A outra vantagem é que ela também teria direito a auxílio-doença, a uma aposentadoria por invalidez, caso ela ficasse inválida, antes de completar o tempo necessário para a aposentadoria. Mais uma dúvida agora vem de Aquiraz, ouvinte da nossa FM 107.5, agora FM, Maria de Brito. Quero saber se eu tenho direito a me aposentar porque já tenho mais de 15 anos de recolhimento para o INSS. Ela não diz qual é a idade, professor Paulo Bacelar, mas com 15 anos, quantos anos ela precisa ter para pedir a aposentadoria? Pois é, Luziano, ela deve ter 15 anos de contribuição e no mínimo 62 anos de idade em 2023. Se ela tiver 61 anos de idade agora em 2021, ela também já teria direito à aposentadoria. 61 anos e meio em 2022 e a partir de 2023, 62 anos para qualquer pessoa. Vou juntar mais um ouvinte aqui da região metropolitana, também nos acompanhando pela FM agora 107.5. É o Francisco em Aquiraz. Sou aposentado há 7 anos e sou divorciado. Quero saber, professor Paulo Bacelar, se eu morrer, a minha pensão fica para a minha companheira com quem vivo há 18 anos e com quem tem um filho de 14 anos. Quero saber se tudo que construir com ela fica para ela também junto com a pensão. Sim, Luziano, a pensão por morte vai ser garantida à companheira se ele não for casado com ela, mas ele precisa comprovar a união estável de pelo menos 2 anos, né? Caso ele venha a falecer, a sua companheira deve comprovar essa união estável de pelo menos 2 anos. Então teria que ter provas de união estável de pelo menos 2 anos atrás, um mesmo endereço, conta conjunta, uma procuração que ele tenha passado para ela, ela ter ficado como dependente dele no imposto de renda, ele pagando plano de saúde para ela. São várias formas de comprovar a união estável. Tem muita gente querendo saber, professor Paulo Bacelar, a hora de pedir a aposentadoria. É o caso do Edmar em Fortaleza. Tem 55 anos de idade e 30 anos de contribuição. Quando consulto meu INSS, diz que posso me aposentar com 62 anos e 35 anos de contribuição. Posso confiar nessa consulta, professor Paulo Bacelar? Não. Olha só a pergunta. 55 anos de idade, 30 anos de contribuição e ele quer saber se aos 62 anos de idade, com 35 anos de contribuição, pode se aposentar. Luziano, o homem ele tem que ter, em 2021,
98 pontos. Então teria que ter 35 anos de contribuição e 63 anos de idade agora em 2021. Então, se ele não tem esse tempo agora em 2021, ele vai passar para 99 pontos em 2022, vai passar para 100 pontos em 2023, ele precisa fazer essa conta. 35 anos de contribuição, mais a idade, e fechar os pontos de 98 pontos em 2021, 99 em 2022, 100 em 2023 e por aí vai. Vamos continuar aqui com as perguntas que chegam da região metropolitana de Fortaleza. A Raimunda está em Horizonte, mas antes da pergunta da Raimunda, eu quero lembrar para você, ouvinte internauta, em qualquer parte do Brasil, você pode mandar o seu recado aqui para o nosso WhatsApp, 085 99273 4353. A dona Raimunda, ouvinte da FM Agora 107.5, diz o seguinte: minha mãe recebia uma pensão e quando ficamos maior de idade, essa pensão foi passada para nós. Era um salário dividido para 5 meninas pela morte do meu pai. Ele trabalhava no DENIT. Eu fui a única, professor Paulo Bacelar, conta a Raimunda, a perder essa pensão, porque eles mandaram um documento dizendo que eu sou casada. Eu nunca casei, já está com 3 anos que eu recorro na justiça e até hoje não tive nenhuma resposta. O que eu faço, professor Paulo Bacelar? Tenho direito ou não à pensão? E repete a Raimunda, eu nunca casei e não sei por que perdi esse direito à pensão. Luciano, se ela nunca casou e o motivo da cessação da pensão foi o casamento, ela já entrou na justiça, né? Então ela deve estar recorrendo aí dessa decisão administrativa da forma correta, que é entrar na justiça para requerer o retorno, o restabelecimento dessa pensão por morte. Tem gente querendo se apressar nos caminhos da aposentadoria. O Francisco está em Ocara. Já tenho 15 anos de trabalho e tenho 46 anos de idade. Sou servidor público e trabalho como gari. Com quantos anos eu posso pedir minha aposentadoria? Luciano, todas as regras agora são 65 anos de idade para o homem, 15 anos de contribuição. Nesse caso também ele terá aposentadoria aos 65 anos de idade. Mas você esqueceu de um detalhe aqui, professor Paulo Bacelar. Quem trabalha na atividade de gari, se submetendo a condições insalubres, porque mexe com lixo, com tudo que é produto aí que pode carregar algum efeito nocivo à saúde. Nesse caso, os trabalhadores da limpeza pública não têm direito a diminuir o tempo de idade, a idade para pedir a aposentadoria? Nesse caso, Luciano, ele administrativamente não é reconhecido o tempo especial para aposentadoria, no caso de 25 anos de idade de contribuição e pelo menos 61 anos de idade. Então ele teria que entrar na justiça para aplicar a lei 8.213 em isonomia, né? Para poder aplicar as mesmas regras do regime geral para o regime próprio de previdência. Infelizmente isso só está sendo conseguido na justiça. Então, professor Paulo Bacelar, está levantada a bandeira do jornal Alerta Geral em defesa dos garis que são submetidos, repito, a condições insalubres de trabalho e infelizmente não tem essas condições da aposentadoria com menos idade, mesmo tendo condições adversas no trabalho. Vamos continuar aqui na nossa conversa com o professor e advogado especialista em direito previdenciário sobre as dúvidas dos nossos ouvintes na área da Previdência Social. Andréia, em Beberibe. Minha mãe foi mandada embora do trabalho com carteira assinada, mas ela recebe uma pensão por morte. Gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, se a minha mãe tem direito a receber o seguro-desemprego. Luciano, ela pode sim receber o seguro-desemprego, porque a pensão por morte ela recebe como dependente, não como titular, não como segurada da Previdência. E nesse caso, ela pode acumular a pensão por morte com o seguro-desemprego. Professor Paulo Bacelar, quero falar para você, ouvinte internauta, que tem dúvida na área da Previdência Social, que pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, é o 085 99273 4353. Raimunda em Granja, eu gostaria de saber quando a gente faz perícia que não dá certo. Quando faz novamente, na primeira vez que passo, conta para receber o dinheiro a partir do dia que foi feita a primeira perícia? Eu fiz a perícia em outubro de 2019, foi marcada nova perícia, recebi um telefonema que é um médico perito, professor Paulo Bacelar, não estava naquele lugar e foi marcada mais uma vez para o dia 8 de setembro. A dúvida, em resumo, da Raimunda é saber se a partir da primeira perícia ela pode receber o benefício quando o INSS falar a Raimunda tem as condições legais para ser contemplada com o benefício previdenciário.
Sim, Luciano, a perícia médica foi remarcada, então o que vale é o requerimento dela. Se ela fez um requerimento apenas, ela irá receber desde o primeiro dia, desde o requerimento inicial que ela fez inicialmente. O Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria tem uma linha direta para você, ouvinte internauta, que tem dúvida sobre o pedido da aposentadoria, do auxílio ou do BPC. Mande o seu recado aqui para o 085 99273 4353. Maria da Cruz Otaviano Alves, em Crateús. Nome completo, professor Paulo Bacelar. Gostaria de saber se posso ter 2 curatelas para representar 2 pessoas incapazes. É a primeira pergunta que chega aqui no Jornal Alerta Geral com esse tipo de dúvida. Luciano, ela pode, mas precisa ser parente de primeiro grau. Por exemplo, ela ser a curadora da mãe e curadora do pai. Então ela não tem problema. Ela não pode ser curadora de pessoas que ela não seja parente de forma dupla, né? Se for curadora do pai ou da mãe, mas for querer ser curadora de uma sobrinha, por exemplo, ela não poderia ser. Professor Paulo Bacelar, quando algumas pessoas seguradas da Previdência Social têm curatelas que recebem, que representam um dos parentes em primeiro grau, nesse caso, tem algum impedimento para receber o BPC, benefício de prestação continuada? Não, Luciano, a curatela é para pessoas que não têm capacidade de discernir sobre a sua vida pessoal, né? Não pode decidir, já está numa fase intelectual que ela não consegue mais ter noção do que faz. Então ela precisa ser interditada e representada por uma pessoa. Nesse caso, o curador ele fica responsável pelo recebimento, do pagamento daquela pessoa. Inclusive o cartão que vem do banco, o cartão benefício, vem em nome do curador e não mais em nome do segurado. Maria Lúcia, em Guaraciaba do Norte. Onde eu tenho que ir, professor Paulo Bacelar, para atualizar os meus documentos com o nome de casada? Uns dizem que é no INSS, outros falam que é na Receita Federal. Afinal, qual é o caminho para Maria Lúcia legalizar a situação na condição de casada? Luciano, tanto na Receita quanto no INSS. Ela precisa fazer em todos os lugares, inclusive até na Justiça Eleitoral, né? Então ela precisa realmente mudar o seu nome nesses órgãos públicos. No INSS pode ser feito pelo próprio meio INSS, se ela tiver acesso, através da aba Acerto de Dados Pessoais, Acerto de Dados Cadastrais. Então ela junta a sua certidão de casamento, RG com o nome já alterado, e o servidor vai alterar o CNIS dela com o nome de casada. Da mesma forma, na Receita Federal, para mudar o número do CPF, né? No cartão do CPF vir também o nome de casada, ela precisa também alterar. E é importante que ela faça isso logo e mude o RG, principalmente, porque o servidor, ele com o RG e a certidão de casamento, ele vai poder fazer essa alteração lá no INSS. Dona Maria Lúcia, depois de todas essas explicações, ou Maria Lúcia, após toda essa orientação do professor Paulo Bacelar, se prepare para receber o professor Paulo Bacelar, que nos próximos dias está subindo a serra da Ibiapaba, a Serra Grande, e aí você tem uma oportunidade de tomar um café com o Paulo Bacelar. Atenção de Assis Lira, da nossa FM 91.1, atenção Carlos Alberto, da nossa FM 94.9, em Tianguá. O professor Paulo Bacelar vai passar por aqui para dar um abraço aí em vocês. Os receba muito bem. Maria, em Russas, eu trabalhei 6 anos de carteira assinada, de 2000 a 2006, depois não assinei mais a minha carteira, agora sou dona de casa. Como eu faço, professor Paulo Bacelar, para contribuir com o INSS? Luciano, essa é a forma mais barata de se contribuir. Ela sendo dona de casa e ela não tendo mais renda, ela pode atualizar o cadastro dela no CAD único, né? No CRAS, que é em uma das lojas do CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, isso tem em todos os municípios, e fazer o cadastro dela e da família dela. Se ela não possui renda, ela pode contribuir como dona de casa facultativa, que é no Código 1929, pagando apenas 5% do salário mínimo, e vai ser juntado ao tempo que ela já trabalhou de carteira e se aposentar aos 62 anos de idade com 15 anos de contribuição. Quer dizer, professor Paulo Bacelar, que a Maria, que está em Russas, nos acompanhando pela FM 98.5, ela não perde esses 6 anos que contribuiu lá em 2000 a 2006, porque já se passaram aí 15 anos, mas os 6 anos estão garantidos
pertencem a ela. Perfeito, Luciano. Você pode juntar e somar todas as suas formas de contribuição, como empregado doméstico, contribuinte individual e facultativo também, durante a sua vida, e chegar aos 15 anos de contribuição e se aposentar com 62 anos de idade mulher, 65 anos de idade homem. Luiz, em Quixeramobim, dei entrada no meu pedido de aposentadoria com a nova lei que foi aprovada em março de 2021 da visão monocular. Pergunta: quando eu me aposentar, professor Paulo Bacelar, posso trabalhar e continuar contribuindo com o INSS? Tenho 57 anos de idade, 30 anos de contribuição. Tenho uma só visão desde os 3 anos de idade, grau de visão é 0 de um olho. No momento estou trabalhando. Qual a explicação para o Luiz em Quixeramobim? Luciano, o homem, ele pode pedir, nesse caso da visão monocular? Do Luiz, a aposentadoria da pessoa com deficiência, que deve ser a aposentadoria que ele deve ter pedido. Então, a deficiência, ele tem uma visão monocular, ela vai ser feita uma perícia médica junto com o assistente social e definir o grau de deficiência, que pode ser leve, moderada ou grave. No caso de ser visão monocular, depende muito de cada pessoa. Não é porque é visão monocular que é leve, moderada ou grave. Ainda vai depender das suas condições sociais. Então, o homem, se ele tiver aposentadoria, essa deficiência considerada leve, ele terá direito à aposentadoria com 33 anos de contribuição. Ele só tem 30 anos. Se ele tiver moderada, com 29 anos de contribuição, aí ele teria direito já a se aposentar, porque ele já tem os 30 anos. E se ele tiver considerada como grave, a aposentadoria nesse caso é aos 25 anos, mas ele precisa ter 15 anos no mínimo com deficiência. Então ele deve ter essa visão monocular pelo menos com 15 anos. Agora, só um detalhe, essa lei que criou a deficiência monocular, ela ajuda nessa aposentadoria do deficiente, que foi criada pela Lei 142 em 2013. E essa lei, ela não foi alterada pela reforma da Previdência, então ela não exige idade mínima. Ela só precisa de ter esses tempos: moderada, grave, 25 anos para o homem, moderada, 29 anos de contribuição para o homem e leve, 33 anos de contribuição para o homem, independentemente da idade. Anote aí a linha direta do jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. É o nosso WhatsApp 085 992734353. Vamos voltar à região metropolitana do Cariri com os ouvintes que nos acompanham pela FM 106.5. Francisco Ferreira Gonçalves, em Juazeiro do Norte. Recebo o auxílio acidente previdenciário definitivo acima de um salário. A minha esposa contribui há 15 anos no sindicato. Ela pode pedir a aposentadoria? Você, ouvinte internauta que vive na zona rural, acompanhe com atenção essa explicação do professor Paulo Bacelar. Luciano, a mulher, ela tem direito à aposentadoria rural aos 55 anos de idade, o homem aos 60 anos de idade. Essas regras não foram alteradas pela reforma da Previdência, mas precisa comprovar efetivamente o exercício da atividade rural por 15 anos. A simples contribuição ao sindicato não é uma forma de comprovação desses 15 anos. Ela precisa ter elementos de comprovação, de prova de que ela exerce atividade rural nesse período. A DAP, papéis de semente, papéis do Emater, provando que ela exerceu atividade rural nesse período de 15 anos e ter pelo menos uma prova de 7 anos e meio antes do pedido da aposentadoria. Quer dizer, no meio desses 15 anos, ela precisa ter um documento de prova, de comprovação de que exerceu atividade por esse período. Então, somente se aposenta se tiver essa comprovação. Vamos continuar com dúvidas na área dos benefícios rurais. O Davi, também em Juazeiro do Norte, professor Paulo Bacelar, começa assim: sou ouvinte de todos os sábados, minha esposa também é ouvinte de vocês, é a Amily. Aí ele vem: primeiro, obrigado, Davi e a Amily, que nos acompanham pela FM 106.5 na região metropolitana do Cariri. Ele diz o seguinte: responde minha dúvida. Outra cidade pode emitir o DAP, documento de aptidão do PRONAF, para outro município vizinho, por conta dessa pandemia, ou cada cidade tem o seu limite de território? Não, ele pode sim, a DAP ela pode ser feita em qualquer lugar, agora demonstrando que ele trabalhou naquele território onde ele trabalha efetivamente,
para poder provar que ele trabalhou na atividade rural naquela cidade onde ele exerceu a atividade rural. Ele pode, por exemplo, se mudar de cidade e ter a comprovação da atividade naquela terra onde ele trabalhou antes da mudança. Então, isso não tem problema. Professor Paulo Bacelar, agora, quando eu preciso atualizar esse documento de aptidão ao PRONAF, DAP, se eu exerço a atividade rural em Campos Sales, por exemplo, eu posso sair e pedir esse mesmo documento, essa emissão do documento, na cidade ali de Araripe, Santana do Cariri, outro município da região do Cariri? Pode sim, Luzenor. Isso aí não tem limitação territorial. Vamos voltar ao maciço do Baturité, ouvinte da FM Maior Solange em Guaramiranga. Quero fazer uma pergunta para o senhor, professor Paulo Bacelar. Minha mãe tem 50 anos de idade, é agricultora, tem fibromialgia e os medicamentos são muito caros. Eu gostaria de saber se ela tem direito a algum auxílio. Luzenor, ela precisa dar entrada na aposentadoria, no benefício de auxílio-doença, que hoje é chamado de benefício por incapacidade temporária, e verificar se ela tem direito ou não a esse benefício. Qual é a sua regra? Primeiro, comprovar a atividade rural, né? Já que ela é agricultora. Precisa ser comprovada essa atividade rural pelo menos 12 meses antes da sua incapacidade. E segundo, é provar a sua própria incapacidade. Então, para você ter a sua comprovação, é bom que você vá primeiro ao médico, pegue um atestado médico ou um laudo, provando que você está incapaz para depois requerer o benefício. Agora, professor Paulo Bacelar, a pergunta é longa. É do Antônio em Sobral. E ele começa bem nesse relato. Ele diz o seguinte, professor Paulo Bacelar: parabéns pelo maravilhoso programa. Aí continua: eu, Antônio de Sobral, estou no INSS há 2 anos tentando o auxílio-doença. Eu tenho hérnia de disco e trabalhava de motorista. Eles me dão 1 mês ou 2 meses e depois passam 5 meses sem pagar. Fiz uma perícia em novembro do ano passado, negaram, e eu entrei na justiça desde novembro de 2020 que eu não recebo. Fiz outra perícia no dia 17 de maio deste ano. O médico tinha me dado 2 anos e na justiça me deram 5 meses. Continua o Antônio em Sobral. O INSS não me paga e me mandou uma proposta para eu receber 90% dos atrasados. Aceitei a proposta. No dia 17 de julho, mandaram uns papéis só dizendo o tanto que eu iria receber. E até hoje, professor Paulo Bacelar, não me pagaram, nem me falaram mais nada. O que fazer, professor Paulo Bacelar? Você acompanhou com muita atenção esse relato do Antônio e agora qual é a explicação, qual é o caminho que o Antônio deve ter para receber o benefício da Previdência Social? Luciano, trata-se aí de uma ação judicial, onde houve uma proposta da Procuradoria do INSS de pagar 90% dos atrasados e conceder o benefício dele. Então, ele deve aguardar a emissão do RPV, que é a requisição de pequeno valor. Então, ele fica esperando aí de 2 a 3 meses após a sentença de receber esse pagamento, porque vai para o tribunal ainda para fazer os cálculos, volta para o advogado olhar se aqueles cálculos estão corretos, fazer a impugnação dos laudos ou não, e aí ele receber esse pagamento através do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. Isso sempre o advogado acompanha e fica sabendo quando é que estará disponível esse dinheiro. Ou seja, professor Paulo Bacelar, você fala em 2 meses após a decisão da Justiça. Se a decisão foi no dia 17 de julho, 17 de agosto, 17 de setembro, é provável 2 a 3 meses. 2 a 3 meses. Então, Antônio, estão aí as explicações. Siga essa orientação do professor Paulo Bacelar e eu agradeço desde já a sua audiência pela nossa FM Ecoa 91.3 na Grande Sobral. Pergunta da Ana em Tianguá. No dia 6 de fevereiro de 2020, sofri um acidente de moto, tive a fratura da clavícula. No dia 10 de fevereiro, ainda de 2020, dei entrada no auxílio-doença presencialmente na agência do INSS e a perícia ficou agendada para acontecer no dia 13 de abril também de 2020. No entanto, professor Paulo Bacelar, com o surgimento da pandemia, me foi indicado que eu enviasse os atestados e os laudos para serem analisados virtualmente. Recebi uma parcela dos 4 meses que me eram garantidos. Posso recorrer dos meses que não foram bloqueados, mesmo tendo completado 1 ano? Devo receber esse dinheiro, professor Paulo Bacelar? Você leu a íntegra da pergunta, da mensagem da Ana, eu fiz o resumo aqui, mas Ana, o professor Paulo Bacelar compreendeu tudo que você escreveu e agora ele vai te dar uma orientação. Sim, olha só, ela precisa entrar no meu INSS, no sistema do meu INSS, né, no site,
e verificar o histórico de créditos. E também as datas que foram concedido o benefício, a data início e data de fim, para saber se houve algum valor que foi retornado para os cofres públicos, né, que retornou. Então, se ela tiver algum valor no histórico de créditos que ela não recebeu, ela deve fazer um requerimento de pagamento de benefício não recebido no próprio meu INSS e o servidor irá analisar com esse requerimento quais foram os meses que não foram pagos e vai emitir um PAB, que é um pagamento alternativo de benefício, para que ela possa receber no Banco do Brasil ou da Caixa Econômica, e ela irá receber um e-mail e uma notificação de que houve esse pagamento, que ela estará disponível no banco. Maria em Freixeirinha, sou aposentada por invalidez e meu esposo é falecido há 4 meses. Queria saber, professor Paulo Bacelar, se eu tenho direito à pensão. Tenho 4 filhos. Ele era aposentado como trabalhador rural, éramos casados somente no religioso há 27 anos. Luciano, ela é casada há 15 anos, é isso? Há 27 anos no religioso. No religioso. Essa prova é uma prova do casamento religioso, é uma prova da união estável, na verdade. Porque ela precisa comprovar a união estável de 2 anos, para aquela pessoa que não é casada no civil. E o artigo 22, no parágrafo 3º da Lei 8.213, ela lista provas de que a pessoa deverá comprovar a união estável nesse período de 2 anos. E assim, uma das provas é o casamento religioso. Então ela precisa provar 2 anos de união estável. São 2 provas. Uma das provas já é o casamento religioso, basta que ela prove o mesmo endereço, por exemplo, perto do óbito, recente ao óbito, para ela poder ter garantido a sua pensão por morte. Cristiane em Baturité, meu companheiro pagou quase 10 anos de INSS, ficou desempregado em fevereiro de 2020. Por quanto tempo ele fica segurado pelo INSS? Quando ele pode começar a pagar como facultativo? 2 dúvidas que estão interligadas, apresentadas pela Cristiane em Baturité, professor Paulo Bacelar. Luciano, no caso que ele pagou aí 9 anos, né, foi menos de 10 anos de contribuição. Então, à medida que ele ficou desempregado, foi demitido e recebeu o seguro-desemprego, é garantido a ele 24 meses da data da demissão. Então, se ele foi demitido em fevereiro de 2020, ele está garantido pelo menos até março de 2022. Né? Fevereiro de 2021 faz 1 ano, fevereiro de 2022 faz 2 anos, 24 meses, e ele tem ainda até o dia 15 de abril para pagar o mês de março. Então, na verdade, ele vai ficar segurado até 15 de abril de 2022, que quando ele aí deixa de ser segurado no dia 16 de abril de 2022. Ele pode voltar a contribuir como segurado facultativo, já que ele não está exercendo nenhuma atividade no momento, com o código 1473, que é de 11% do salário mínimo. Basta ele contribuir que ele já estará filiado novamente, né? E garantindo aí mais uma vez a sua condição de segurado e também contar com o tempo de contribuição, essas contribuições que ele vai fazer como facultativo a partir de agora. Edilene em Quixadá, professor Paulo Bacelar, fiz a perícia, a médica me deu 8 meses para eu receber. Por que está demorando tanto para cair no sistema? Na verdade, Luciano, a perícia, quando é feita, precisa ter um acerto de dados cadastrais pelo servidor. Então, ela deve fazer a perícia médica e logo depois agendar pelo telefone 135 o acerto pós-perícia. E aí é que está demorando muito. Eu já dei entrada até em mandado de segurança para que o INSS desse o resultado da perícia médica. Por causa da demora desse acerto de dados cadastrais, infelizmente está demorando por falta de servidor. Em Salgueiro, Pernambuco, Maria diz: quem fez o pedido de aposentadoria rural por idade espera quanto tempo para receber o resultado do benefício? Regra geral, 90 dias é o prazo que o INSS deu à Justiça Federal para conceder as aposentadorias rurais, as aposentadorias em geral, e esse tempo é o tempo legal de espera para a concessão do benefício. Lógico, se o INSS não cumprir com esse prazo, a segurada pode procurar um advogado e entrar com mandado de segurança para poder o INSS ser obrigado a cumprir esse prazo. Carlinhos, em São João do Jaguaribe. Ele faz 3 perguntas, professor Paulo Bacelar, importantes, dúvidas que são, ao receberem esclarecimentos, bem interessantes para quem quer também mais segurança nos pedidos de benefícios da Previdência Social. A primeira dúvida do Carlinhos:
A mãe de um beneficiário do BPC tem pensão por morte rural. Essa pensão entra com renda para somar com o BPC do filho? Não, Luciano. Veja bem, a pensão rural, se a pessoa tiver pelo menos um salário mínimo e não tiver 65 anos de idade, essa pensão ela vai entrar no cálculo do BPC do filho. Porque só pode excluir da conta, né, do cálculo da renda familiar, aposentadorias no valor de até um salário mínimo para pessoas com 65 anos de idade ou mais. Então, no caso dela, se ela recebe uma pensão e não tiver 65 anos, aí essa pensão irá contar no tempo no cálculo do BPC. Vamos continuar aqui com o Carlinhos. Uma adolescente de 14 anos que sofre com hérnia de disco e problema de coluna, tem direito a algum benefício? Muito difícil, Luciano, porque a hérnia de disco, nesse caso de 14 anos, é um benefício assistencial, né, um BPC, e ela deve dar como é que eu posso falar? É um impedimento de longo prazo, que no máximo de 2 anos, no mínimo de 2 anos. Então ela precisa ter um impedimento de 2 anos para ter direito a esse benefício, além de olhar a renda familiar também. E também do Carlinhos, em São João do Jaguaribe, a pergunta: auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez na área rural precisa de CAD único? Não, o CAD único é apenas obrigatório para quem pede o BPC. Né? Então, para quem também contribui como dona de casa facultativo, aquele 5% do salário mínimo, que é obrigado também a ter o CAD único. Aposentadoria rural, não. Continuamos na região do Vale do Jaguaribe, Maria, em Russas. Dei entrada no pedido de pensão, vai fazer 3 meses e até agora nada. O que devo fazer? Luciano, essa é a questão. Esperar mais um pouco ou contratar um advogado para entrar com pedido de mandado de segurança para obrigar o INSS a cumprir com essa decisão. Qual é a resposta, professor Paulo Bacelar, para a Cida em Icó? Nunca contribuí com o INSS. Vou conseguir me aposentar como agricultora? Não, Luciano, a agricultora, ela tem a contribuição dela presumida, não precisa contribuir e pagar mês a mês, mas precisa comprovar o efetivo exercício da atividade rural. Se ela não tiver provas, se ela não tiver exercido realmente a atividade agricultora, aí ela não pode se aposentar. Você está acompanhando o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, seja pela internet ou pelas mais de 30 emissoras que nos retransmitem ao sábado? Mande a sua pergunta. O nosso WhatsApp é o 085-99273-4353. José Nilton, em Umirim. Sou condutor de ambulância há 28 anos e tenho 55 anos de idade. Tenho direito à aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Ou a pergunta melhor seria: já posso pedir a aposentadoria? Nesse caso não, Luciano. A pessoa que trabalha como condutor de ambulância, ela tem direito à aposentadoria normal. 65 anos de idade com 65 anos de idade com 15 anos de contribuição. Nesse caso, ele só tem 28 anos de idade, também não teria que ter as regras de transição para aplicar as regras de pontuação da reforma da Previdência. Nesse caso, ele tem 28 anos de contribuição e 55 anos de idade, mas tem que esperar aí a idade chegar, né, se ele já tivesse 35 anos de contribuição, aí poderia ver as regras de transição para a contagem do ponto, da pontuação, entidade e tempo, para ver se ele entraria numa das regras de transição, mas também ainda não tem, deverá esperar a idade de 65. Vamos continuar ali na região do Vale do Curu, bem pertinho. A Gracileide está em Pecém, distrito de São Gonçalo do Amarante. Meu sogro conseguiu a pensão por morte. Agora ele completou a idade de se aposentar. Ele tem que escolher entre a pensão e a aposentadoria? Isso procede, professor Paulo Bacelar, essa escolha? Não, Luciano, não procede. Com certeza o colega não deve ter falado isso, porque ele deve ter entendido errado. Aposentadoria e pensão por morte, ela pode ser acumulada, só que existem regras. Se os dois benefícios forem maior do que o salário mínimo, ele poderá escolher ficar com maior e aquele de menor valor irá reduzir. Irá ter uma redução, mas a acumulação da pensão com a aposentadoria é possível e ele não irá perder nenhum dos dois benefícios. Vamos voltar à região do Cariri. Em Araripe está o Valdecir. Tenho visão monocular, fiz a perícia judicial, o laudo saiu a meu favor. Será que o juiz também vai dar a sentença favorável, professor Paulo Bacelar? É bem possível, Luciano. O juiz, geralmente, eles seguem a perícia médica, né? Se a perícia médica for favorável, possivelmente o juiz irá conceder essa aposentadoria. Branca, em Icó.
que nos acompanha pela FM Papagaio 97.5. Eu tenho uma amiga que ficou viúva, recebe o benefício do marido em nome dos filhos, mas ela não tem direito ao 13º. Por que será, professor Paulo Bacelar, que ela, a amiga da Branca, não tem direito a receber o 13º? Ela deve estar recebendo sim o 13º, porque ela não deve estar vendo, porque a pensão por morte é um benefício previdenciário e ele tem a incisão sim do 13º salário, possivelmente ela vai receber, ou já recebeu, né, com aquela antecipação por causa da pandemia, nos meses de abril e maio, ou ela vai receber no fim do ano também. Para quem recebe auxílio, benefícios previdenciários, professor Paulo Bacelar, ou algum pagamento feito pelo INSS, os únicos beneficiários que não têm direito a receber o 13º salário é quem recebe o BPC? Exatamente, Zeno. O BPC são os dois benefícios, né? Benefício assistencial ao deficiente físico e benefício assistencial ao idoso. Alzenir em Forquilha, ouvinte da FM Ecoa 91.3. Sou deficiente visual, tenho 20% da visão. Queria saber, professor Paulo Bacelar, se tenho direito a algum benefício do INSS pela minha deficiência. Não, Luciano, a deficiência ela não pode ser confundida com incapacidade. Ela não tem direito a nenhum benefício agora, mas terá direito à aposentadoria da pessoa com deficiência, que reduz o tempo da aposentadoria para quem tem uma deficiência. Então ela pode se aposentar, por exemplo, com a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, que o homem é aos 60 anos de idade e a mulher aos 55 anos de idade. Então ela terá direito à aposentadoria do deficiente com 15 anos de contribuição, só que uma idade reduzida. Dúvida da Maria em Russas. Ela diz, professor Paulo Bacelar, tenho 63 anos de idade, sou viúva, nunca contribuí para o INSS, tive câncer, acabei, mas nunca recebi nenhum auxílio, mas hoje recebo uma aposentadoria. Nesse caso, eu tenho direito a algum auxílio? Olha, Luciano, ela não tem direito a nenhum auxílio porque ela não contribui, ela disse que não contribui, e recebe uma pensão por morte. Então, se ela recebe uma pensão, ela não pode receber um BPC, que seria o benefício que poderia dar direito a ela por esse problema de saúde que ela teve. Então, se ela não contribuiu, ela tem 63 anos, poderia ter direito a um amparo social, mas se ela não tivesse nenhum benefício previdenciário. Então, o recebimento dessa pensão por morte que ela recebe, por ser viúva, não dá direito ao BPC. Professor Paulo Bacelar, Denilson está em Várzea Alegre. Contribuí para o INSS durante 1 ano e 2 meses como autônomo e fiquei desempregado. Estou segurado com essas contribuições? Posso hoje contribuir como facultativo para o INSS? Olha só, ouvinte internauta, acompanhe. O professor Paulo Bacelar respondeu há poucos instantes uma pergunta de uma ouvinte que falava sobre o marido que trabalhou quase 10 anos e tinha garantida a condição de segurado da Previdência Social até março do próximo ano. E nesse caso, professor Paulo Bacelar, do Denilson, que teve apenas um ciclo de 1 ano e 2 meses de recolhimento para a Previdência Social. Mas ele é diferente, Zeno, porque ele pagou como autônomo. Então, o autônomo, ele não tem garantido esses 12 meses a mais que o empregado tem quando recebe seguro-desemprego. Então, se ele pagou menos de 10 anos de contribuição, que é o caso dele, só garante a ele a qualidade de segurado por 12 meses. Então, ele vai depender do último mês que ele contribuiu e contar 12 meses para frente, que é o prazo que ele ainda é segurado da Previdência Social. Mas, independentemente disso, ele pode voltar a contribuir como facultativo, também no Código 1473, que é o de 11% do salário mínimo, e poder continuar contribuindo e manter a sua qualidade de segurado. A escrita está assim: Nilton, em Barbalha. Tenho 68 anos de idade, recebo o benefício do INSS por idade e sou funcionário público. Tenho 25 anos de insalubridade, continuo na ativa. Tenho direito de alguma aposentadoria? O que posso fazer nessas condições? Ele recebe um benefício por idade. Eu não sei qual é esse benefício que ele recebe, Luciano, porque ele quer saber se tem direito à aposentadoria. E recebe um benefício por idade. Fiquei em dúvida. Então, eu gostaria que ele explicasse. Porque com 68 anos de idade, professor Paulo Bacelar, já é tempo, idade para garantir uma aposentadoria. Vamos partindo desse pressuposto. Ele deve estar querendo saber se ele tem direito à aposentadoria como servidor público, porque ele tem insalubridade. Sim, ele pode somar a aposentadoria que ele recebe por idade no INSS com a aposentadoria especial que ele poderá ter como servidor público. Mas essa aposentadoria aos 25 anos de contribuição, Luciano, primeiro que com 68 anos de idade não precisa nem ter a insalubridade. Ele já teria condições de se aposentar no serviço público
porque ele já tem 68 anos de idade e 25 de contribuição, já teria direito a aposentar também pelo regime próprio de previdência e ter a sua aposentadoria no regime geral de previdência acumulada. Você pode ter duas aposentadorias em regimes diferentes, que não tem problema. Professor Paulo Bacelar, a gente sai de Barbalha pela Avenida Leão Sampaio, ali ouvindo a FM 106.5 e chega em Juazeiro do Norte, onde está a Marli, com a seguinte dúvida: sou técnica de enfermagem, tenho 23 anos de contribuição e 53 anos de idade. Quando posso pedir a minha aposentadoria? Luciano, ela terá que ter 25 anos de contribuição e 61 anos de idade. Então ela precisa ter ainda mais 7 anos, 9 anos ainda para poder pedir a aposentadoria dela. Isso em termos de idade, professor Paulo Bacelar, 62 anos de idade. Fechar os 25 anos de contribuição. Antônio, em Catarina, região dos Inhamuns. Trabalhei 9 anos como auxiliar de serviços gerais e atualmente sou professor. Como fica essa contribuição de 9 anos, tendo em vista que a aposentadoria para professor é especial? Não, a aposentadoria não é especial. Ela é uma aposentadoria do professor por tempo comum, só que tem uma diminuição no tempo de contribuição e agora também na idade. Então ele precisa ter 25 anos exclusivamente como professor e ter também a pontuação para entrar nas regras de transição da Previdência. Mais uma dúvida, voltamos à região da Serra Grande, em Tianguá, ouvinte da FM 94.9, a Irene. Sou aposentada por invalidez, meu marido é aposentado na agricultura, tenho uma filha com paralisia infantil e cerebral que recebe o BPC e agora recebi uma carta do INSS, professor Paulo Bacelar, informando que o benefício da minha filha pode ser cortado. Será se posso recorrer? Luciano, a Previdência está fazendo um pente fino dos BPC, né? E quando você tem um BPC que foi concedido na época e não tinha renda familiar maior ou igual a 1/4 do salário mínimo, e depois de um certo tempo, aí veio uma pessoa, se aposentou, o pai se aposentou, a mãe se aposentou, e ela poderia... E esse BPC passou a ser irregular, o INSS está cobrando esse período a partir da irregularidade para frente. Professor Paulo Bacelar, a Liduína, em Fortaleza, ela reclama que há muito tempo mandou uma pergunta aqui e não teve resposta. Mas vamos aqui tentar explicar a dúvida da nossa ouvinte Liduína. Sou procuradora da minha mãe, precisei ir ao banco, não pude resolver o serviço, pois a procuração estava vencida. Na ocasião, o funcionário optou para me sugerir um translado. O translado tem o mesmo valor da procuração, professor Paulo Bacelar? Essa linguagem é comum no meu jurídico, no meu previdenciário? Olha, Luciano, o translado nesse caso aí seria o servidor ficar com a original daquele documento e transladar para ela uma cópia daquela procuração. Mas eu não entendi por quê. Se a procuração está vencida, esse translado também estaria vencido também. Então, eu acredito que, ou das duas uma, Luciano, ou ele está dizendo que ela está vencida, mas existem procurações que não tem prazo de validade. Então, às vezes, o servidor, às vezes até o próprio juiz também, no judiciário, fica botando regras, inventando regras, criando limitação da procuração que tenha mais de 1 ano. Mas se na procuração não tiver prazo de validade, aquela procuração ela é válida por quanto tempo necessário. Eu sugiro que ela verifique essa questão da limitação, se na procuração existe prazo limitado, ou se já tiver vencida realmente, que ela faça uma nova procuração, fica melhor e mais seguro para ela. Mais uma dúvida também de Fortaleza, a Lourdes. Meu marido fez perícia em julho de 2021, mas o pedido do benefício foi negado por falta de pagamento. Agora está em dia, até agosto. Quando posso marcar outra perícia? Luciano, deve ser por falta de carência, por falta de contribuições mínimas para aquele benefício. Ela deve requerer novamente, depois que tiver pelo menos com 6 contribuições posteriores à perda da qualidade de segurado. Quando você perde a qualidade de segurado, para você retomar a carência, retomar as contribuições pagas antes da perda da qualidade de segurado, da condição de segurado, ela deve contribuir pelo menos com metade da carência exigida do benefício, que no caso do auxílio-doença é de 12 meses a carência. Então ela precisa contribuir com pelo menos 6 contribuições, para depois da 6ª contribuição ela pedir novamente o benefício. Valderez, em Tauá. Sou agricultor. Se eu contribuir com o INSS, eu perco o auxílio emergencial e não tenho mais direito aos benefícios sociais do governo? Eu tenho um filho que recebe o BPC e é em meu nome. Outra pergunta do Valderez. Meu filho tem 19 anos de idade, ele é especialista
especial. Ele não sabe votar e ainda não tem título de eleitor. É obrigatório tirar o título de eleitor? E se ele não tirar o título, ele corre o risco de perder o benefício do BPC? Luciano, o BPC, a pessoa que tem 19 anos, não tem nada a ver com a questão eleitoral dele. Então, ele não precisa tirar título de eleitor para ter direito ao BPC e nem para manter o BPC. Não é necessário. E, em segundo lugar, o BPC, para a administração, tem considerado como renda para a questão do auxílio emergencial, mas já existem decisões judiciais em que aquele recebimento do BPC não é uma renda e ele deve receber o emergencial também, mas isso na justiça. Fátima, em Tejuçuoca, trabalhei 14 anos de carteira assinada e tenho 42 anos de idade. Preciso trabalhar mais quantos anos para conseguir uma aposentadoria? Ela precisa trabalhar um ano, né, para fechar os 15 anos de contribuição, que é o mínimo, mas se ela quiser contribuir com mais tempo, se for um maior do que o salário mínimo, ela pode ter uma renda maior, porque para cada ano que ultrapassar 12 e 15 anos, ela ganha 2% a mais na sua média de contribuições e ela precisa ter 62 anos de idade, Luciano. Então falta ainda 20 anos ainda para ela poder se aposentar. E é aconselhável, professor Paulo Bacelar, e a gente sempre dá essa recomendação, que as pessoas nessa mesma situação da Fátima, com 14 anos de contribuição e tão jovem, com 42 anos de idade, não deixem de contribuir para a Previdência Social. Exato, Luciano, porque pode ter aí a questão da perda da qualidade de segurado e ela, antes de completar a idade, que falta muito tempo ainda, né? 20 anos, ela pode perder a qualidade de segurado se ela não contribuir e perder as condições de segurada e não deixar pensão por morte para seus dependentes, caso ela venha a falecer, não ter nenhum benefício de auxílio-doença, por incapacidade e por invalidez. E ela perde essas condições. Professor Paulo Bacelar, você fala tanto em condição de segurado que o Claudionor, lá em São Paulo, mandou a seguinte pergunta. Poderia me informar qual o meu período de segurado no INSS? Trabalhei 8 anos e 9 meses, peguei seguro-desemprego e em seguida trabalhei mais 7 anos e recebi novamente o seguro-desemprego. O meu último emprego foi encerrado em outubro de 2020. Até quando tenho o vínculo da condição de segurado? Excelente pergunta, Luciano. Muito boa também para responder. E queria abraçar ele aqui porque ele tem o nome, o homônimo da minha mãe, né? Que é Claudionora. Então, Claudionor, o nome masculino aí do nome da minha mãe. Parabéns aí pela pergunta e abraço aí a todos de São Paulo. Olha só, ele tem direito, como ele pagou 8 anos no primeiro vínculo e não perdeu a qualidade segurada e logo depois trabalhou mais 7, ele tem mais de 10 anos de contribuição, ou seja, mais de 120, mais de 120 contribuições. Então, ele tendo pago mais de 120 contribuições e tendo recebido o seguro-desemprego, esse é o caso máximo, Luciano. Ele ganha 36 meses de condição de segurado. Então, seria 3 anos. Como ele encerrou o último vínculo dele em outubro de 2020, a gente vai contar outubro de 2021, outubro de 2022, outubro de 2023. E ele tem até a data de 15 de dezembro para pagar o mês de novembro, que é o mês posterior à perda da qualidade. Lá em 2023. 23. Então, 2021, 2022, 2023, 15 de dezembro de 2023 é o prazo de manutenção de qualidade de segurado do Claudionor. Então, ele pode ficar até lá garantido com seus direitos previdenciários, mas é bom que ele volte a contribuir, porque esse período não é contado para aposentadoria, a não ser que ele contribua também. Mas me veio uma curiosidade diante de tantas informações que você acaba de expor, professor Paulo Bacelar. Nesse caso, quando o trabalhador, a trabalhadora está nessa condição de segurada, nessa cobertura da Previdência Social, recebe auxílio-doença, recebe auxílio-acidente? Todos os direitos, Luciano. Ele mantém a qualidade segurada. Ele é assegurado da Previdência até 15 de dezembro de 2023. Estou feliz com a sua resposta e eu creio também os nossos ouvintes e internautas que foram contemplados com tantas explicações na área da Previdência Social. Nosso muito obrigado, professor Paulo Bacelar, e até o próximo encontro aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Obrigado, Luciano. É sempre um prazer estar aqui trazendo essas informações que eu sei que não serve só para aquela pessoa que fez a pergunta, mas para todas as pessoas que têm o mesmo problema. A você, ouvinte internauta, o nosso grande abraço.